A paz do Senhor, irmãos, coisa linda esse cântico. Pedi ao Senhor para Ele vir reinar sobre as nossas vidas, para que Ele seja Senhor sobre nós. Vamos orar mais uma vez, entregar o nosso louvor, entregar diante de Deus essa palavra que Ele reservou para nós nessa noite, e que realmente você possa dizer para o Senhor: Senhor, reina na minha vida, Senhor, fala comigo, Senhor, eu estou aqui. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pai, Tu és a razão do nosso viver, Tu és o querido da nossa alma. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno, não há outro Deus digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Não há, porque não existe. O único Deus verdadeiro é o Senhor. E nós prestamos culto a Ti. Nós louvamos o Teu nome. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, nesta hora que meditaremos na Tua palavra, clamamos a Ti pelo Espírito Santo do Senhor, que nos revela, que traz, Senhor, aquilo que nós realmente precisamos ouvir e entender, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo seja com cada um. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo seja sobre nós aqui neste lugar. Deus, abençoa os Teus filhos que saíram das suas casas para vir aqui buscar o Senhor, falar contigo, entregar diante do Senhor os seus problemas, as suas lutas. Meu Pai Celestial, pelos vales que tem andado. Pai, ajuda-nos, meu Pai, a permanecer fiel ao Senhor. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Em pé como estamos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 84. Salmo 84, nós iremos ler o Salmo todo. E oriento os irmãos que depois não feche a Bíblia, que nós iremos passear por ele ainda, nesse salmo. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, ó Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo deserto, pelo vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar às portas da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem em que Ti confia. Amém? Os irmãos podem se assentar. A Bíblia toda ela é maravilhosa, mas tem alguns versículos, alguns textos na Bíblia que eles ficam marcados nas nossas vidas devido a alguns acontecimentos. E esse salmo, em especial, eu tenho um que a mais com ele, porque dentro desse salmo aqui tem o primeiro versículo que eu decorei assim que eu converti, entreguei a minha vida. Isso foi em 1978. Eu tive o prazer de decorar esse versículo, e foi o versículo de número 10, que diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E meus irmãos já se vão 38 anos, em outubro vão fazer 39 anos que eu decorei esse versículo. Não só decorei, mas escolhi viver essa realidade, de não me afastar da presença do Senhor,
de não me afastar dos seus caminhos, de não desviar daquilo que Deus tinha me orientado. Graças a Deus, né, já vão 38 anos que eu aceitei o desafio de entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Houve um desafio. Eu entreguei a minha vida, como nós cantamos aqui, né, vem reinar em mim, Senhor. Eu entreguei a minha vida a Deus como Senhor e Salvador. Eu entreguei, foi uma decisão que eu tive. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, foi a decisão mais acertada, a mais feliz e a decisão eterna que eu tomei na minha vida. E não me arrependo disso nem um só dia. E eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, que ainda não tomou essa decisão de confiar no Senhor, a sua vida, a sua existência, não só terrena, mas eterna, faça hoje. Não saia daqui hoje ainda sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Olha, viver com Jesus a cada dia nos traz novidade. Nós vamos vivendo com Jesus, nós vamos aprendendo com Ele, nós vamos sendo fortalecidos, nós vamos vivendo a cada dia com a alegria do Senhor, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos problemas. Lá no Salmo 37:5 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. A Ele sim nós podemos entregar o nosso caminho e viver feliz. Bem, irmãos, e voltando aqui nesse texto que nós lemos, o que eu quero falar hoje é sobre o Vale de Baca, lugar de impossibilidade humana e lugar da providência de Deus. O Vale de Baca é assim, é um lugar da impossibilidade humana, que é impossível para o homem viver ali, mas é nesse lugar que Deus providencia saída. Nesse lugar que Deus providencia refúgio, nesse lugar que Deus providencia o socorro. Existia uma expressão, algum tempo atrás, que a gente às vezes passava pela irmã e perguntava assim: ô irmão, como é que você está? Ah, irmã, vou te dizer, eu estou no vale. Quando a pessoa falava assim, eu estou no vale, você já podia saber que ele estava passando por uma luta muito grande, passando por um deserto daqueles. E é isso realmente o que a Bíblia quer dizer, o que vale quer dizer na Bíblia: lugar de travar lutas, lugar de travar batalhas. O Vale de Baca, esse que nós lemos aqui na palavra, ele mais especificamente quer dizer lugar de lamentação, um vale sombrio, trecho difícil de passar, é um vale árido e também um vale das balsameiras, coisa linda, um vale todo árido, todo difícil, mas tem um vale também, um lugar dos bálsamos. A Bíblia nos fala muito sobre vales, tem alguns conhecidos. No Salmo 23, ele fala sobre o vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Lá em Ezequiel, tem a revelação para o profeta: vai, profeta. Ele pegou o profeta, o Espírito de Deus, e levou ele para o vale de ossos secos. Acaso pode ter vida esses ossos? E o Ezequiel, que não era bobo nada, ele falou assim: ah, Senhor, tu sabes. Só o Senhor que sabe se pode ter. Se o Senhor falar que tem, vai ter. Então são alguns vales que a Bíblia nos mostra. Mas sempre que aparece a palavra vale, é um vale muito profundo, vale muito difícil de passar. Existe um cântico antigo que fala assim: haverá paz no vale para mim, eu sei. Ou haverá paz no vale para mim. Nem a sombra da noite ali verei, porque haverá paz no vale para mim. Porque é assim que Deus faz conosco quando nós estamos com Ele. Nós podemos passar pelo vale, mas o Senhor estando conosco, nós vamos passando pela prova dando glória a Deus. Amém, irmãos? Olha, ali existiam muitas plantas de bálsamo, como nós já dissemos. E neste vale, essas plantas, ela destilava um cheiro gostoso, um bálsamo, que quando a pessoa passava por aquele lugar tão sombrio, ela sentia aquele perfume. Isso quer nos dizer que, mesmo você passando pelo vale, ali, naquele lugar tão difícil de passar, ele estava perfumado. O que é o bálsamo? Quantas vezes nós oramos por alguém que está passando por uma situação difícil, uma dor na alma, a gente pede: Senhor, passa do teu bálsamo,
consola. Senhor, tira as dores. Senhor, alivia. Nós pedimos ao Senhor que passem o bálsamo, porque o bálsamo, ele é confortante, ele é calmante. E sendo assim, o vale escuro, de difícil passagem, também tinha momentos de refrigério. Eu gosto muito de lembrar da passagem de Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Depois que ele foi tentado por Satanás, a Bíblia conta que os anjos vieram e o serviram. O que a gente pode tirar disso? Que no deserto há demônios e feras, mas há anjos que nos servem. Há anjos que nos servem. Nós nunca estamos sozinhos. Em Baca, o sólido era árido e alguns lugares eram pedregosos e sem condição de sobrevivência. Não tinha condição de sobreviver ali porque os recursos eram poucos. Na realidade, meus irmãos, o Vale de Baca nos possibilita a entender que sem Deus nós não somos nada. Que nós não conseguimos passar por determinadas situações se o Senhor não intervir. Nos ajuda a perceber o quanto nós precisamos e necessitamos da ajuda de Deus. O quanto nós precisamos. É no deserto onde aprendemos que só Jesus é o nosso sustento. Onde nós aprendemos que só Jesus é o nosso pão. Que só Jesus é a nossa água da vida. É água viva. Se alguém tem sede, vem a mim, beba. Só em Jesus que nós encontramos esse recurso. Provavelmente, não sei, aí os irmãos já viajaram para aquele lugar, mas provavelmente nenhum de nós passou por ali fisicamente, né, nesse Vale de Baca. Talvez quem viajou para aquele local ali pode ter, falar assim, não, vou ali dar uma voltinha no Vale de Baca para ver como é que é. Mas emocionalmente sim, meus irmãos. Muitos de nós, se não todos, já passamos por esse Vale de Baca, porque é o vale de lágrimas. Quantos de nós já não passamos? Eu já passei. Tenho certeza que muitos aqui já passaram. E isso, meu irmão, quer te dizer, se você não passou, você vai passar. Sabe por quê? Que Jesus diz assim, lá em João 16:33, fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse salmista, quando escreveu esse salmo aqui, ele passava por uma experiência que o fez chorar muito, a ponto de parecer que ele estava passando realmente pelo Vale de Baca. Mas ele venceu esse vale, ele venceu esse sofrimento, e através desse salmo ele nos dá a receita como atravessar e sair desse vale. É isso que nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Todos nós passamos por vale. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por aflições. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra como que nós possamos passar, não somente passar, mas sair lá na frente. Primeiro lugar, vamos abrir nos versículos 1 e 2 e depois no versículo 10. Vamos ler. Busque a casa de Deus. Esse é o primeiro lugar. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, que você está aqui. Você está na casa do Senhor, buscando o Senhor, porque o lugar melhor que o salmista poderia estar era na casa do Senhor. Ele fala assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. A alegria, a vontade que ele tinha de estar na casa do Senhor. E a gente vai lá no versículo 10, que foi o que eu contei para vocês, que diz, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer à tenda da perversidade. Pois um dia na presença do Senhor, na casa do Senhor, vale mais do que 1000 dias fora dele. Então eu quero estar na casa do Senhor, não é só um dia, não, quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E assim tem que ser todos os dias da nossa vida, irmãos. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Era ali que o salmista se sentia seguro, alegre, feliz, onde ele podia refrigerar a sua alma tranquilamente. Na sua casa, ele encontrou ninho. Ele fala assim, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu, Senhor, encontrei teus altares, Senhor meu e Deus meu. Ele está dizendo, Senhor, eu encontrei refúgio, eu encontrei fortaleza, eu encontrei aconchego. O Salmo 91 nos fala que quando nós
entramos para debaixo das penas do Senhor, nós nos sentimos seguros. E é assim quando nós chegamos na casa do Senhor. É muito triste quando nós vemos pessoas que se afastam da casa de Deus. E mais triste ainda quando nós ouvimos, quando a gente pergunta, fulano, você sumiu? Ah, porque eu estou passando muito problema. Meu irmão está passando por problema, corre para a presença do Senhor. Não é lugar de afastar, não é hora de afastar da casa de Deus, não é hora de correr para Ele. Na casa do Senhor podemos sentir a grandeza de Deus, ouvir a sua voz e ser tocado por Ele. Deus fala aos corações, através dos cânticos. Quando nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos exaltando o nome do Senhor, o louvor ele liberta. A palavra traz revelação. É uma coisa linda. E o Espírito Santo vem ao nosso encontro. Quando nós invocamos o Espírito Santo, tem um cântico que nós estamos cantando aí. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher este lugar, inunda meu coração. E nós cantamos isso, nós sentimos mesmo a presença do Senhor nas nossas vidas. Ele enxuga as nossas lágrimas, renova as nossas forças, renova nosso ânimo, renova a nossa alegria. Nós nunca conseguimos sair dessa casa, da casa do Senhor, do mesmo jeito como nós entramos. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que entraram aqui desesperadas, que depositaram diante do Senhor a sua dor, o seu sofrimento, e saíram daqui com alegria, leve, crendo no poder do Senhor, naquilo que Deus pode fazer, por causa da palavra que foi profetizada, por causa do cântico que trouxe libertação. O louvor liberta, a palavra alimenta, louvado seja Deus por isso. Outra coisa que o salmista nos mostra, outro jeito que ele encontrou para sair, para passar por esse vale e sair lá na frente. Segundo, abra o seu coração para Deus, está nos versículos 5 a 8, fala assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Abra o seu coração para Deus. Nós precisamos relacionar com Deus com o coração aberto. Meus irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Não tem nada que você possa esconder de Deus. Nada. O que você pode esconder do Senhor? Deus sabe de todas as coisas. Mas é necessário que nós cheguemos de perto do Senhor e confessemos a Ele os nossos pecados e confessemos a Ele as nossas necessidades. Isso é necessário. É muito lindo lá o Salmo 139, eu quero ler alguns versículos que nos fala sobre como nós não podemos nos esconder de Deus. Salmo 139 fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando me assento e quando me levanto, de longe o Senhor penetra o meu pensamento, esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Tem como esconder de Deus? Aí continua, lá nos versículos 7 e 8, para onde irei? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu lá estás. Também tem como fugir de Deus? Tem como esconder alguma coisa de Deus? Não, não tem não. Mas é necessário abrir o coração para o Senhor. Ele está sentado no seu trono, esperando para ouvir a sua oração. E o último versículo nesse Salmo 139, versículos 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Por fim o salmista viu que não tinha jeito, ele falou: Senhor, então sonda, não tem para onde eu fugir, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, e guia-me pelo caminho reto. Em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, eu gosto desse antes de você tomar alguma decisão, meu irmão, antes de você fazer alguma besteira, antes de você desanimar, antes de qualquer coisa, fazei as vossas petições conhecidas em tudo, é detalhe, Deus quer detalhe.
Nós não podemos chegar diante de Deus e fechar o nosso coração, não. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. É detalhes. Que sejam conhecidas diante de Deus como? Pela oração e pela súplica, e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Conte tudo a Ele. Conte as suas frustrações. Conte os seus sentimentos. Conte as suas dificuldades. Dificuldade que você está tendo de perdoar. Dificuldade que você está tendo de pedir perdão. Conte ao Senhor. Conte a Jesus. Ele te ajuda a carregar a cruz. Ele nos compreende, Ele nos ajuda, Ele nos perdoa, Ele enxuga as nossas lágrimas e ainda nos enche de força, como nós lemos aqui no versículo 7. Nós vamos indo de força em força, dada por Deus. Não é força, não é o braço de carne do homem, não. É a força que vem do Senhor. Só vence o vale de lágrima aquele que faz de Deus a sua força. A gente só consegue sair lá na frente se o Senhor nos tomar pela mão e nos ajudar. Salmo 124, o salmista fala assim: se não for o Senhor que esteve ao meu lado, os meus inimigos já teriam me engolido vivo. É isso que o salmista fala. Só vence o vale de lágrima aquele que faz de Deus a sua força. Existem muitos livros de autoajuda, muitas palestras que nos dizem o que fazer, mas não nos oferece o poder para fazer. Força é poder de Deus sobre nós. Quantas vezes nós entendemos, nós sabemos o que temos que fazer, mas se o Senhor não vier e nos tomar pela mão e nos conduzir, nos falar assim: olha, vem, levanta daí, eu vou com você. Ele nos dá força para ir vivendo a cada dia. Força humana e conhecimento humano não resiste vale de Baca não, meu irmão. Vale de Baca é só abrindo o coração para o Senhor. Porque na hora do desprezo, na hora da depressão, da tragédia, qualquer força ou habilidade ou conhecimento é pouco comparado diante das pressões que nós estamos vivendo, das adversidades que vêm sobre nós. Por isso nós precisamos confiar na força do Senhor. Só vence no vale de Baca aquele que entra firmado, confiando no Senhor. Então por isso que eu estou dizendo, meu irmão, se você não está passando, você vai passar. Então confie no Senhor de todo o seu coração, todos os dias. Acorde dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Senhor, eu confio na tua misericórdia. Senhor, me ajuda a viver mais esse dia. Senhor, me dá força para viver mais nesse dia. Senhor, me dá força para vencer os problemas que eu tenho que vencer este dia. E assim o Senhor vai fazendo. Olha, eu acho lindo como que Davi venceu o gigante Golias. Aquele menino ousado. Ele era ousado não por causa dele, mas por causa do Deus que ele conhecia. Ele olha para aquele gigante e fala assim: quem é tu, incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E eu vou te dizer outra coisa: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, é no nome do Senhor. É no nome do Senhor. É por causa do nome. O nosso socorro, o salmista diz, está no nome do Senhor. Foi assim que Davi conseguiu vencer Golias. Portanto, para vencer o vale de lágrimas, o seu coração precisa estar aberto para Deus e confiante nele. E terceiro e último, nos fala no versículo 11 e 12, confie a sua vida para Deus, confie a sua vida a Deus. Versículos 11 e 12, fala assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem em que te confia. O salmista tinha depositado toda a confiança da sua vida nas mãos de Deus, e por isso que ele conseguiu vencer. Muitas pessoas querem confiar em outras coisas. É claro, meus irmãos, que sempre há algo a ser feito. Faça o que é certo, deixa o resto com Deus. Olha, nós vamos confiar no Senhor e vamos sair marchando. Vai ter coisa que você vai ter que fazer,
mas Deus vai te dar orientação. Nós precisamos confiar e pedir ao Senhor: Senhor, passa diante de mim, fecha a boca do leão, Senhor, corta as amarras, Senhor, libera o meu caminho para eu andar. E assim Deus vai fazendo. É assim que todos nós devemos fazer: confiar em Deus e crer no seu coração e confessar com a sua boca. Você pode dizer em alto bom tom: eu confio em Deus? Não, está muito fraco, vamos falar mais forte? Eu confio em Deus. É isso, nós precisamos confiar no Senhor. E Ele será assim para nós, como diz aqui no versículo 11. Ele será sol e escudo. Ele vai nos guardar. Nós podemos contar com a sabedoria de Deus e com a sua proteção a cada dia da nossa vida. E o resultado maravilhoso disso tudo é que esse vale de lágrima, ele será transformado no vale de bênção. Onde está isso? Lá no versículo 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Por isso nós precisamos confiar no Senhor. Isso o salmista pôde dizer porque ele confiou em Deus. Então fica a receita, meu irmão. Quem está passando pelo vale de Baca, se você não quiser entrar no desespero, nem morrer no vale de Baca, 3 passos que o salmista nos ensinou. Primeiro, busque a casa de Deus. Segundo, abra o seu coração para Deus. E terceiro, confie em Deus. Eu já passei pelo vale de Baca, mas coisa boa é o que diz lá no Salmo 118. Eu não morrerei, antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Eu não morri no vale, não. Eu estou aqui contando as bênçãos para você, porque eu busquei a casa de Deus, eu abri meu coração para Deus, eu confio no Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Sendo assim, o vale de lágrima vai se transformar num vale de bênção. Enfrentamos situações além dos nossos recursos. Além dos nossos recursos. Muitas vezes nós enfrentamos situações muito além das nossas forças, muito além daquilo que nós podemos fazer, mas nunca além dos recursos de Deus. Nunca além. Deus, Ele nos surpreende a cada dia. Por isso que é bom viver na presença do Senhor, porque nós, como eu disse aqui no princípio, nós vivemos em novidade de vida. Deus, a cada dia, Ele se revela a nós. Eu acho lindo quando Deus pergunta para Abraão assim: Abraão, haverá algo demasiadamente impossível para mim? Tem alguma coisa difícil para eu fazer, Abraão? Meu irmão, confie no Senhor. Confie no Senhor. No Salmo 126 diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Quer dizer para você que todo deserto tem um fim, e todo vale também. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Antes de eu orar, meu irmão, põe a mão no seu coração e comece a entregar diante do Senhor. Você já está na casa do Senhor. Abra o seu coração para Deus nessa hora. Abra o seu coração. Confie nele. Foi para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Pai Celestial, aqui estão os teus filhos. Pai, louva o Senhor porque eles já estão na casa do Senhor, buscando o Senhor. Meu Deus, eles estão abrindo o coração para o Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu favor, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua ajuda. Socorro, Deus. Socorre o Teu povo que veio buscar do Senhor a saída desse vale. Pai Celestial, que eles possam confiar no Senhor, não somente no dia de hoje, mas sim todos os dias da sua vida. Que o Senhor possa continuar operando, Senhor, na vida dos Teus filhos, que o Espírito Santo possa completar essa mensagem, que eles nunca se esqueçam, Senhor, que o melhor lugar para nós estarmos é na Tua presença, pois eu prefiro estar nas átrios do Senhor um dia do que em qualquer outro lugar 1000. Que assim seja o desejo do coração dos Teus filhos, de estar na Tua presença, de estar na Tua casa e de confiar no Senhor todos os dias da Tua vida. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.